boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo em outro horário. Na aula passada, a gente tinha falado sobre a chegada da família portuguesa aqui no Brasil. Mas eu queria também que vocês entendessem o seguinte: todo esse rolê da família ter vindo para cá, que acabou culminando na independência do Brasil, não foi só esse fato isolado que fez com que o Brasil se tornasse um país independente. Antes disso, outras coisas já estavam acontecendo, então a gente tem todo um contexto que vai levar a essa independência. Porque o sistema colonial ele já estava em crise. Então, o que a gente tem que perceber? Como que aconteceu essa crise do sistema colonial? Identificar alguns dos acontecimentos históricos que vão exemplificar como que aconteceu essa decadência do sistema colonial e analisar que existem influências externas e também influências internas que a elite dessa colônia, aqui, né, da nossa colônia, sofreu, e também a gente vê que algumas rebeliões que aconteceram aqui na colônia, elas já estavam indicando que estava rolando a emergência de um processo de ruptura com a metrópole. Aí, cujo desfecho seria essa independência. Mas, assim, só o fato da família portuguesa, da família real portuguesa ter vindo para cá, não foi o único fator que levou o nosso país a declarar independência, a colônia a declarar independência. A partir ali da metade do século XVII, que vai do ano de 1601 a 1700, tá, galera? Para quem ainda tem um pouquinho de dúvida em relação a isso, vão começar a surgir aquilo que a gente chama de movimentos nativistas, que eles aconteciam como uma reação contrária, em oposição àquelas imposições que vinham dos sistemas coloniais. Esses movimentos, os movimentos nativistas, eles tinham, assim, muito mais um caráter local, que eles não chegavam a representar um movimento em âmbito colonial de todo o território, né? Eles eram muito mais, assim, localizados. E também, assim, eles não tinham em vista essa independência da colônia em relação à metrópole. Porque muitas vezes as motivações, elas eram muito mais econômicas do que, de fato, um rompimento dessa dependência em relação à colônia. Então, eles estavam muito mais preocupados com a questão econômica do que com a questão colonial em si. Mas, assim, esses primeiros movimentos que eles desafiaram a coroa portuguesa e eles deram início a algum tipo de mobilização da população que estavam se fixando no Brasil, eles são assim, eles começam aos pouquinhos, como eu falei para vocês, um pouquinho espalhados, são movimentos localizados de, às vezes, pequenas elites que estão preocupadas com a dependência econômica que eles têm em relação à metrópole. E quais são os principais movimentos nativistas e as suas principais características? Ali no ano de 1641, em São Paulo, a gente teve a aclamação do Amador Bueno. Quais eram as principais características? Tinha como objetivo a instalação de um reino em São Paulo. Por que esse reino em São Paulo? Que no caso seria do Amador Bueno, né? Os bandeirantes ali, quando acaba a União Ibérica, com o fim da União Ibérica, lá em 1640, a coroa ela começa a interferir diretamente na questão da escravização indígena. Lembram que a gente falou um pouco sobre isso? E aí o que acontece? Como os bandeirantes eles ganhavam dinheiro com essa questão da escravização dos indígenas, com a questão de caçar, capturar essas pessoas para escravizá-las, quando a coroa começa a interferir muito nisso e eles começam a perder dinheiro em relação a essa atividade econômica, eles se rebelam contra a coroa, contra a metrópole. E aí por isso que eclode esse movimento da aclamação do Amador Bueno, que tinha essa intenção de instalar esse reino em São Paulo. No Maranhão, em 1684, acontece a revolta de Beckman. Por que essa revolta aconteceu? Primeiro porque tinha uma escassez de mão de obra para a lavoura açucareira. Por que essa escassez de mão de obra estava acontecendo?
a gente estava no momento de utilização da mão de obra indígena, passando para mão de obra africana, de pessoas africanas escravizadas, certo? Quando começa a faltar essa mão de obra, os senhores de engenho começam a passar por problemas econômicos, obviamente. Porque falta mão de obra e porque também a Companhia de Comércio do Maranhão estava cobrando juros altíssimos em cima dessa produção. Então, essas pessoas, elas se rebelam. Reparem numa coisinha aí. Vamos comentar no final, mas eu quero que vocês já vão entendendo quem é que está se rebelando em cada uma desses movimentos nativistas. Quem é que está começando a se indignar em relação à coroa? A Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, que foi de 1708 a 1709, e as principais características: disputa pela posse das minas entre os bandeirantes paulistas e forasteiros vindos de Portugal ou de outras regiões da colônia. A gente falou um pouco da Guerra dos Emboabas no ciclo do ouro. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, que foi de 1710 a 1714, e a principal característica era a disputa entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. A revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, também, em 1720, que foi a revolta contra a criação das casas de fundição e a cobrança de altos tributos. A gente também conversou sobre isso um pouquinho na aula do ciclo do ouro. Então, assim, vão começando a perceber, vão aguçando o olhar, assim, para pensar, poxa, mas quem é que está brigando com quem? Quem são essas pessoas que estão envolvidas nesses movimentos nativistas? Porque isso vai ser importante para a gente mais para frente. Aí, nas últimas décadas do século XVIII, que vai ali do ano de 1701 a 1800, vão começar a acontecer algumas transformações que elas são significativas aqui no mundo ocidental, certo? Estamos sempre falando de mundo ocidental, não de mundo oriental. O antigo regime, vocês lembram que a gente falou daquela forma de governar, que era as monarquias absolutistas, que todo o poder estava na mão dos reis, que os reis decidiam absolutamente tudo, tanto na justiça, tanto no legislativo, tanto fazendo leis, tanto no executivo, todos os poderes estavam na mão da monarquia, estavam na mão do rei. E esse antigo regime, ele começa a entrar em declínio, certo? Lá, que ele tinha perdurado lá durante todo o século XVI, né, desde o ano de 1501 a 1600, e ele começa a entrar em crise. Para a burguesia industrial, esse sistema colonial, ele era visto como uma herança, assim, como uma estrutura medieval e, tecnicamente, uma barreira para o desenvolvimento do capitalismo. Porque você consegue abrir mercado numa colônia, você consegue incluir mais gente no mercado de trabalho? É muito difícil. Primeiro porque aqui no Brasil a maior parte da mão de obra era mão de obra escravizada, eram pessoas que eram escravizadas. Então, assim, pessoas escravizadas formam um mercado consumidor? Vamos pensar sobre isso. Que, inclusive, é uma coisa que vai ter consequência até hoje, né? No nosso país. Por quê? Se a gente criou uma massa ali trabalhadora, de gente que construiu o Brasil, que levantou o Brasil, mas que não foram incluídas no mercado consumidor, como é que um país se sustenta dessa forma, né? Como que um país que não tem um mercado consumidor interno vai se sustentar? Obviamente vai ser só fazendo o quê? Exportação, que é uma coisa que a gente carrega lá desde o início da colônia, né? Somos um país que produz commodities de exportação. O nosso mercado interno mesmo vai começar a ser valorizado muito mais lá para frente. Vamos chegar lá ainda. Mas vamos nos ater aqui. Então, para a burguesia industrial, né, como eu falei, o sistema colonial ele era visto como uma herança de uma estrutura medieval, uma barreira para o desenvolvimento do capitalismo. Coisas que eu acho importante pontuar aqui. Quando a gente fala em burguesia, que é burguesia? Ser burguesinho lá da música do... Como é que ele chama? Burguesinha, burguesinha. Esqueci o nome do cantor lá. O que é burguesia, gente? A gente até usa bastante esse termo, né? É um termo que representa um determinado grupo de pessoas que tem como atividade principal o comércio, a indústria ou mesmo financeiro. Então, assim, é o grupo de pessoas que detém a maior parte da riqueza, a maior parte da produção de um país.
de um território. É isso que é a burguesia, quem detém os meios de produção, certo? Então, as ideias defendidas pela burguesia, o pensamento ilustrado e o liberalismo, eles começam a se expandir por todo o mundo ocidental. E aí, quando a gente fala em pensamento ilustrado, o que é pensamento ilustrado? Ele está ligado, vocês lembram quando a gente falou sobre o movimento iluminista, que defendia, assim, de uma forma geral, né? Defendia que as pessoas eram iguais entre si, e aí, por serem iguais, elas teriam todos nós teríamos os mesmos direitos. E esse movimento, ele foi muito atacado por reis, pelos reis autoritários, né? Por que atacar esse movimento? Por que não aceitar esse tipo de ideia? Porque é óbvio que eles não queriam aceitar esse papinho de que todo mundo é igual, que o povo, a plebe é igual à nobreza? Lógico que não, lógico que tem diferença inclusive divina em relação a isso. Então eles não vão aceitar muito bem esse papo de que todo mundo é igual a todo mundo, não. Só que esse é um movimento que está crescendo e, ao mesmo tempo, o sistema absolutista está caindo em declínio. E quando a gente fala também, a gente falou do pensamento ilustrado e o liberalismo, que vão começar a se expandir pelo mundo ocidental, o que é liberalismo também? É uma coisa importante da gente, conceito da gente ter na cabeça. O liberalismo ele é uma corrente filosófica, ou seja, uma forma de pensar e agir que foi estruturada ali em pensamentos, em escritos, em organização de pensamento, em produção intelectual. E ela vai ter duas características que são muito importantes: a política e a econômica. Então vamos lá, liberalismo tem duas características principais: a política e a econômica. Na política, o liberalismo ele vai pregar que todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Já na economia, o liberalismo vai defender que o Estado ou o governo não deve interferir na área econômica, deixando espaço para o quê? Para a mão livre do mercado agir, para os empresários agirem, para os indivíduos atuarem na economia de maneira livre e independente de taxa, independente de Estado. Porém, aqui temos um pequeno detalhe, que vamos ver se vocês se lembram lá, eu acho que da nossa primeira aula que a gente conversou sobre isso. Como é possível surgir o capitalismo? Como que o mercantilismo, que foi ali se fortalecendo e virou capitalismo tal qual nós vivemos hoje, né? É com a presença do Estado. Por quê? A gente tinha regiões que elas eram separadas, a gente tinha regiões que não conversavam muito bem entre si, no sentido de que você tem um feudo lá que adota um sistema métrico, que adota um sistema de medida, que adota uma moeda, que é completamente diferente do outro feudo que está lá do outro lado, que adota outro sistema métrico, que adota outra moeda, outro sistema de medidas. Como que a gente vai conversar? Então, assim, conforme o Estado vai surgindo e ele vai dando para as coisas uma certa... vai dando um padrão para as coisas, você padroniza moeda, você padroniza medida. Então, assim que o mercantilismo ele vai se fortalecendo e assim que você vai formando um território no qual dentro desse território é possível que o dinheiro circule, é possível que as mercadorias circulem. Então, Estado e capitalismo são duas coisas que são um tanto quanto ligadas, certo? Mas o liberalismo, ele vai dizer que, não é que ele vai dizer assim, né, mas ele vai defender, dentro da característica econômica, que não deve haver uma intervenção estatal na economia, certo? Então, o iluminismo, né, ele vai passar a fazer muitas críticas ao pacto colonial. O pensamento iluminista e o liberalismo, eles vão defender que existia necessidade de uma nova estrutura nas colônias para se adequar às novas exigências da economia mundial. Porque, como eu disse para vocês, né, a gente tinha lá as colônias em que a maior parte da mão de obra é baseada na escravização, a gente não tem um mercado interno fortalecido,
A gente tem pequenas elites, pequena burguesia que concentra todo o poder na sua mão. Então, assim, vai começando a ficar... E outra coisa que mais importante também, a gente tem ali colônias que são completamente dependentes e ligadas às suas metrópoles. Então, assim, o Brasil não podia sair fazendo comércio com qualquer um, tudo tinha que passar por Portugal. Grande parte dos lucros não ficava até com a burguesia que estava aqui, na colônia. E isso tudo são coisas que vão dando um entrave para o desenvolvimento do capitalismo. Aí, já lá, a partir do século XVIII, nas áreas coloniais da América, vão começar a acontecer os chamados movimentos de independência, que eles são exemplos, né, de como que se deu essa crise do sistema colonial. Outra coisa, o processo de industrialização iniciado na Inglaterra no século XVIII, ali de 1701 até 1800, vai acabar por desestruturar esse sistema colonial desenvolvido a partir do capital mercantil. E existem, gente, fatores internos e externos que vão explicar o rompimento das áreas coloniais com as suas respectivas metrópoles. Por exemplo, né, o Brasil, que foi uma área colonial, e Portugal, que foi uma metrópole. Do ponto de vista interno, o que vai acontecer? Um desdobramento da colonização. O que significa isso? As colônias, elas vão se desenvolver de alguma forma, mesmo a partir da própria exploração que se realiza sobre elas. Então, assim, apesar de ter a metrópole que se impõe sobre a colônia, que entrava o desenvolvimento, mesmo assim, a vida acontece, certo? A galera começa a comercializar, um começa a ganhar dinheiro, o outro começa a ganhar dinheiro, vão se formando as alianças ali, tem gente que vai acumulando riqueza. Então, apesar de tudo, apesar de não ser um cenário perfeito, a vida acontece. Então, a colônia ela vai se desdobrando, ela vai se desenvolvendo. Começa a rolar a formação das elites, que vão possuir um poder sobre a sociedade colonial. Essa mesma elite que começa a se formar aqui dentro da colônia, ela também vai se subordinar aos interesses e às elites lá da metrópole, mas elas começam a se formar aqui dentro. Então, o desenvolvimento colonial, o desenvolvimento da colônia, ele vai acontecer mesmo com uma opressão cada vez maior da metrópole. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas não foi. E quais são os fatores externos que vão corroborar, né, para esse rompimento das áreas coloniais com as suas respectivas metrópoles? Um movimento anterior à independência, que vai ter influência do pensamento iluminista também, obviamente, é a independência dos Estados Unidos, em 1776. De uma forma geral, esses movimentos, eles criticavam os tributos muito altos que eram cobrados pelo Pacto Colonial, eles eram contrários ao intervencionismo no mercantilismo metropolitano, e eles se colocavam contrários à política metalista de Portugal também. Então, assim, de maneira geral, o que vocês estão percebendo? Eu não quero falar, porque eu quero que aos pouquinhos vocês vão começando a entender o que todos esses movimentos eles vão ter de fundinho ali de igualdade, né? Outra legal a gente falar antes de eu passar, que eu até coloquei um quadrinho aqui, né? Eles são contrários, tanto ao intervencionismo, e são contrários também à política metalista. E o que é o intervencionismo? O intervencionismo, que vem do verbo intervir, e é usado para marcar a presença do governo na economia do país. Então, é aquilo que a gente estava falando no slide passado, o Estado interferindo na economia. A galera estava querendo o quê? Liberalismo. Eles estavam querendo era comercializar, eles estavam querendo era trocar, fazer a grana rodar. Não estavam querendo um Estado cobrando imposto em cima de nada. Eles estavam querendo o contrário do intervencionismo, certo? E essa política metalista, o que foi? Foi uma prática econômica muito utilizada por Portugal e Espanha,
na qual seus governantes acreditavam que quanto mais ouro e prata dentro de um país, mais rico esse país seria. É claro que hoje isso é totalmente superado, até porque a nossa economia não é mais lastreada em metais, agora é nas reservas de dólar, né? É isso. Duas grandes revoltas que elas vão acontecer no Brasil e que elas contestam o poder de Portugal sobre a colônia, que é a Inconfidência Mineira, já falamos um pouco sobre ela também, em 1789, e a Conjuração Baiana em 1798. Quais as causas da Inconfidência Mineira? Foi um movimento de caráter elitista e reagiu à cobrança de altos impostos pela coroa junto aos colonos. Quais foram os objetivos? Fundar uma capital em São João del Rei. Já foram em São João del Rei? Nossa, é maravilhoso lá. Criar universidades, criar indústria. E o desfecho não obteve êxito, né? Já sabemos disso. Minas até tem super orgulho desse negócio da Inconfidência Mineira, né? Eu sou de Minas, tá, gente? Desfecho. Os líderes foram presos, foram exilados, o Tiradentes foi enforcado, o corpo dele foi esquartejado. A Conjuração Baiana, em 1798. Quais as causas da Conjuração Baiana? Fome, miséria, empobrecimento da população, discriminação contra os negros. Quais eram os objetivos? Proclamar uma república, tendo Salvador como a capital, e abolir totalmente a escravidão. Desfecho, não obteve êxito. Os rebeldes de origem humilde foram presos, exilados e enforcados. Agora, aqui, qual é o comentário que eu quero fazer com vocês, que eu tô falando para vocês irem percebendo quais são as características de cada uma dessas revoluções, né? Dessas revoltas que aconteceram. Quando a gente analisa a extração social dos revolucionários, a gente percebe o quê? Em Minas, a inquietação ela vai estar lastreada ali pela propriedade. Então, é propriedade de lavras, né? De lavras onde se procura ouro, terra de lavoura, de gado, de escravo, de pessoas escravizadas. A revolução, ela eclode nas mãos de homens que são homens de posse. Ou seja, é uma galera que tem grana, sacou? Homens de possibilidades era um termo que o Tiradentes usava. Então, por esse motivo que a Revolução das Colônias Inglesas, orientadas pela classe dos proprietários, vai funcionar como um modelo de estímulo. Essa afinidade, ela não acontece por acaso, certo? Porque esse conceito de independência, ele vai surgir mais latente, mais límpido em Minas. Porque a situação colonial é o que pesa para esses homens que são proprietários de terra. O modelo, ele vai ser tomado em outra área colonial. É por aí que a gente entende que rolou uma super divulgação assim de história das colônias inglesas entre os mineiros. Porque o problema, aí percebam aqui, ele é muito mais colonial do que social. Então, assim, ó, vamos ver ali os objetivos. O que tem de mais gritante de diferença com a Conjuração Baiana? Você tem ali um povo em Minas Gerais que quer fundar uma capital, em São João del Rei, que quer criar universidades, que quer criar indústrias, que está extremamente insatisfeito com a intervenção que a metrópole faz na colônia, porque está impedindo essa elite, essa burguesia, de acumular mais riqueza. Agora, na Conjuração Baiana, quais são as causas? A gente tem fome, a gente tem miséria, a gente tem uma população que sofre discriminação por ser negra. Então, tinha como objetivo abolir a escravidão. Vocês conseguem notar qual que é a diferença? Aqui em Minas, a gente tinha, como a galera começou a trabalhar com ouro lá, começou a ganhar dinheiro, os filhos de quem era rico ia para Portugal, ia para Inglaterra, estudava fora, conhecia iluminismo, conhecia ideias diferentes, voltava para cá. E aí, pô, o cara tava em outra, né? Ele já sabia muito mais coisa, ele já tava muito mais escolado na vida. Só que era uma galera que tinha grana. Já na Conjuração Baiana,
não era uma galera que tinha posse, que tava grana, a galera tava morrendo de fome. Então eles começaram a se revoltar porque a situação material deles. Por isso que assim, a diferença é na Inconfidência Mineira, a gente tem um problema que ele é mais colonial do que social. Porque quem se rebelou na Inconfidência Mineira não estava olhando para dentro e pensando, poxa, aqui em Minas tem muita gente escravizada, a galera está passando por muita dificuldade, tem gente morrendo de fome. Eles estavam olhando para fora, a ideia deles era se livrar da metrópole, porque a metrópole impedia que quem já tem grana tivesse ainda mais. Já na Conjuração Baiana, na Bahia, em 1798, essa inquietação que as pessoas experimentaram, ela vai ser orientada mais por elementos de baixa esfera, digamos assim. Ok, não é um termo tão legal. Mas, assim, pequenos artesãos, ex-proprietários de lavoura de cana, militares de baixo escalão, sabe? Então, foi uma revolução que ela se impôs muito mais contra essa opulência. O problema aqui é muito mais social do que colonial. Qual que é o modelo que a Conjuração Baiana vai buscar? Na história da França, em área que não é colonial. Por esse motivo que a gente vai ver em Salvador, maior frequência de conceitos assim como riqueza, miséria, opulência, do que o de independência. Porque, assim, ser independente ou não ser independente, vocês acham que mudou alguma coisa na vida da galera que era pobre pra caramba, que estava morrendo de fome lá? Não mudou muita coisa. Para eles, o importante era o que estava acontecendo ali, no meu dia a dia. As pessoas estavam passando por dificuldade. Então, não era um problema de, como a gente falou, era um problema muito mais social do que colonial. De alguma forma, esse problema, os problemas sociais enfrentados, eles anestesiaram as consciências revolucionárias baianas, fazendo com que as pessoas esquecessem essa situação colonial, na medida que elas valorizavam muito mais esse modelo metropolitano europeu, que era o francês. Então, essa revolução em Salvador, ela foi intentada por camadas que não eram proprietárias. E aí, nesse sentido, que eu quero dizer para vocês o quê? Que esse movimento baiano, ele foi um tanto quanto mais profundo, não sei se seria essa a palavra certa, mas assim, ele tem ele tem uma outra característica do que o movimento mineiro. Então, assim, de um lado a gente tem elites querendo se livrar da metrópole. Então, lembrem sempre disso, que o problema para a Inconfidência Mineira é muito mais colonial do que social, e para a Conjuração Baiana o problema vai ser muito mais social do que colonial. Problemas internos, problemas sociais, problemas materiais, certo? E em 1821, o Dom João VI vai ser obrigado a jurar respeito à Constituição portuguesa e ele tem que voltar definitivamente para Portugal. E aí no Brasil, quem vai ficar é o filho dele, o Dom Pedro, como o príncipe regente. Só que Portugal, como a gente também já tinha conversado um pouco, ele estava super em crise econômica, né? Depois de ter investido tudo nas grandes navegações, inclusive para o Oriente. E as cortes elas vão tentar o quê? Recolonizar o Brasil para assegurar que assegurar assim que existisse um mercado consumidor para os produtos portugueses. Por quê? Para onde que eles iam passar os produtos? Para onde que eles iam desovar as coisas que eles produziam? Quem consumia tudo isso era a colônia. Então, eles queriam promover essa recolonização mesmo do Brasil. Só que as classes dominantes aqui no Brasil, a nossa burguesia, a nossa elite, ela não vai aceitar isso muito bem, não. Ela vai se colocar de maneira contrária a essa decisão de Portugal. E aí eles vão se articular em torno do Dom Pedro, que ele proclama a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então, assim, foi uma coisa que saiu da cabeça do Dom Pedro, que ele falou, nossa, agora está na hora mesmo de declarar a independência. Não, né? Porque as elites, elas já estavam se articulando para se livrar mesmo
dessa relação de dependência para se livrar do pacto colonial, porque a galera queria era poder vender mais. E assim, se ficasse dependente só de Portugal, até onde isso iria me levar? Até quando vou ficar dependente de Portugal e não vou poder fazer o meu rolê independente? Então a galera já estava ali, pá, se articulando, pá e tal. E aí Dom Pedro vai às margens do rio Ipiranga, no seu cavalo branco, retira a espada da cintura e proclama a independência. Não, tá? Na verdade, não existe nenhum consenso histórico de que isso realmente tenha acontecido, assim. Talvez a realidade tenha sido muito pior, porque eles já estavam viajando há alguns dias, tava o Dom Pedro junto com uma comitiva com ele, a galera já estava suja, fedida, sem tomar banho, os cavalos morrendo de sede, de fome. Então não foi um negócio tão bonito quanto aquele quadro. Mas eu vou passar uma tarefinha para vocês sobre isso depois. E depois de declarada a independência, não existia nenhum consenso sobre a organização desse novo Estado que estava se formando. Por que que não existia esse consenso? Tinha gente que queria reinado, tinha gente que queria monarquia, tinha gente que queria república, tinha de tudo um pouco, assim. Então a galera não estava muito afinada nas ideias, não, do que ia rolar depois disso, de como que o Estado ia se organizar depois disso. Mas acabou que o país se transformou em uma monarquia. E é aí que vai começar o início do nosso primeiro reinado. Inclusive, diga-se de passagem, galera, foi só o Brasil. Porque aqui na América Latina todo mundo virou república, mas nós continuamos ali na monarquia, né? Durante um bom tempo, atrasados no rolê, como sempre, né? E Portugal, ele só viria a reconhecer a independência do Brasil em 1825. E tem mais. Além de só reconhecer a independência em 1825 também, cobraram do Brasil uma dívida, um valor altíssimo para esse reconhecimento. Eu não vou lembrar de cabeça o valor, assim, tipo, nem sei quanto que isso corresponderia hoje em dia, mas foi um valor alto na época. E, inclusive, foi aí que começa a nossa dívida externa, né? Já começamos, já viramos independentes, já com o pé afundado na dívida, para variar, né? Nós sempre devemos dinheiro para alguém. E aí, depois disso, começamos o nosso primeiro reinado, e esse assunto para a nossa próxima aula. A gente se vê, então, na semana que vem.